E a gente trouxe esse exemplo do TEL justamente para mostrar que aumentou o índice de complicações de Covid em crianças. A gente fala agora com a médica coordenadora da UTI neonatal e pediátrica da Unimed Maceió, inclusive que tratou também do TEL, a doutora Junko Asakura, que está conosco pela internet e gentilmente conversa com a gente para fazer esse alerta também, doutora, mas também para falar dessa vitória tão importante que foi do pequeno TEL, um guerreiro de 2 anos e 6 meses, né? Boa noite, doutora. Boa noite a todos. Que história é essa do TEL, né? Como é que ele chegou lá no hospital? Estava com essa pneumonia grave também? Sim, TEL chegou numa condição grave, testou positivo para Covid-19 e uma pneumonia secundária ao quadro de Covid, que evoluiu de uma forma muito grave, uma pneumonia muito extensa. E aí vocês precisaram, inclusive, fazer duas intervenções cirúrgicas, né? Uma, inclusive, para retirar água. E qual é o termo médico específico, doutora? Ele teve uma pneumonia com complicação. Então, ele desenvolveu um derrame pleural e um comprometimento difuso pulmonar. Então, ele precisou fazer uma toracocentese com uma colocação de um dreno torácico e, posteriormente, ele precisou fazer uma pleuroscopia para liberar traves que estavam aprisionando o pulmão inflamado pelo processo infeccioso. Ele passou esse tempo todo na UTI, mas não precisou ser entubado, por exemplo, né, doutor? Precisou ser entubado, sim. Precisou. Ele ficou 2 dias entubado. Imagina a preocupação dos pais, né? E aí eu queria trazer exatamente o exemplo do TEL para que a gente pudesse passar para o nosso público também essa questão da gente também se preocupar com sintomas em crianças. Veja que a mãe ficou muito preocupada porque aquela febre não cessava e inicialmente foi só a febre. Qualquer sintoma deve ser procurado exatamente atendimento, no caso das crianças, a evolução é mais rápida ou não necessariamente? Não necessariamente. O que nós temos visto agora, principalmente no último mês, foi o aumento exuberante de atendimento, de necessidade de atendimento de crianças nas urgências pediátricas. Então, basicamente, triplicou o número de atendimentos com crianças com quadro respiratório e gastrointestinal. Nós temos também, nesse momento, também doenças por outros vírus. Então, o que se confunde, né? Mas o Covid está aí e também compromete as crianças e adultos jovens e com quadros graves, como foi visto. Hoje, na UTI, que a senhora coordena aí, também existem outras crianças numa situação parecida ou até mesmo mais grave que a do TEL? Ao longo desse mês, nós tivemos várias crianças com comprometimento, com suspeitas e com confirmação. Mas um quadro tão grave como o do TEL realmente não é tão comum, né? Mas isso não significa que não possa ocorrer. Então, todos nós temos que ter o cuidado, porque está havendo uma modificação no perfil epidemiológico de acometimento, né, da população. Então, as crianças estão sendo mais acometidas, os adultos jovens estão sendo mais acometidos, mas a forma grave, felizmente, é uma menor proporção, mas ela pode ocorrer. E isso é uma coisa que deve alertar os pais, deve alertar a sociedade como um todo, né? Então, nós estamos mudando o perfil de acometimento da população. Crianças e adultos jovens estão sendo comprometidos também. E aí a gente tem que redobrar a nossa atenção, não só no uso, né, nos cuidados no dia a dia, né, no uso da máscara, do distanciamento. E distanciamento, sem dúvida nenhuma, né? Todos esses cuidados preventivos, até que nós tenhamos vacina para todos, nós temos que manter esses cuidados. É fundamental. Isso a gente está vendo dia a dia, né? E quando procurar o atendimento médico, doutora, só para a gente lembrar, o pai, a mãe que está nos acompanhando, a partir de que momento é importante, né, monitorar em casa sempre, mas a partir de que momento que aquela criança está com algum sintoma, ela deve ser levada para uma avaliação em uma emergência pediátrica? Primeiro, pensando em Covid, então os dados da família é muito importante. Às vezes a gente chega ao diagnóstico pelos dados da família. Então, ter pessoas, parentes, ou os próprios pais com comprometimento pela Covid, já alerta a possibilidade das crianças também se comprometerem, né? Se contaminarem. Então, um quadro febril, um quadro respiratório que se prolongue, passe de 3 dias e com pior, precisa ser avaliado, precisa ser
feitos exames específicos. Às vezes, no primeiro dia, você pode não ter diagnóstico nenhum possível de ser feito, nem exames, tá? Mas, a partir do terceiro dia, o comprometimento persiste ou aumenta, então precisa ser procurado uma unidade de atendimento pediátrico. Porque aí, quanto mais cedo, e assim, respeitando esse tempo, que a gente sabe, como a senhora falou, dependendo do tempo, mesmo que você faça um exame para Covid, pode dar negativo, pode dar aquele falso negativo. Por isso que é importante observar os prazos. Então, tem um tempo específico, né, para que haja a possibilidade de fazer o exame de forma correta, né? E, claro, ter toda a atenção e, a partir de qualquer sintoma, por exemplo, deixar de levar para a escola. A gente sabe que as escolas particulares estão funcionando, então já é um ponto a se descartar para que isso, mesmo que não seja Covid, não possa passar por um amiguinho na escola também, né, doutora? Tem outros vírus respiratórios também que causam comprometimento. Então, qualquer sinal de infecção respiratória, a criança não deve ir à escola, né? E a gente está perto desse período que mais casos de gripe surgem, né? Agora, a partir do mês de abril, né? É já a partir desse mês, né, doutora? Vírus influenza, o vírus da influenza, vírus essencial respiratório, uma série de vírus respiratórios também vão estar ocorrendo na comunidade, na sociedade como um todo. Então, isso vai se superajuntar, inclusive, com o vírus da Covid, né? O que traz, às vezes, uma complicação na hora do diagnóstico, tá? Mas também pode trazer maiores agravos. Então, a gente tem que ficar alerta porque as crianças estão realmente sendo mais acometidas. Perfeito. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Aqui recebo os nossos agradecimentos aí, né, toda a sua equipe aí também da Unimed Maceió, nesse exemplo do Theo que a gente mostrou aí, né, graças a Deus ele conseguiu se recuperar, está em casa, está bem com a família, que ele possa realmente ter a sua vida, né, de criança realmente, como a gente espera que toda criança tenha direito a brincar, estudar, enfim, e que a quantidade de crianças que procurem atendimento diminua o trabalho de vocês, que com certeza está muito grande esses dias. E que outras crianças não passem pelo que o Theo passou, né? É isso que a gente deseja, né? Perfeito. Doutora Junco, muito obrigado pela sua participação. Uma boa noite. Eu que agradeço.